não transformar a capa da The Economist em profecia bíblica. O mais interessante é colocar lado a lado os temas da capa e os textos bíblicos e perguntar: há correspondência temática? O texto bíblico realmente prevê isso? Ou estamos apenas fazendo uma associação? 1. Guerras e rumores de guerras. Na capa, tanques, mísseis, aviões, navios, drones e conflitos aparecem em praticamente toda a composição. Na Bíblia, Jesus diz, open quote, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6, close quote. E continua dizendo que isso não deveria ser interpretado automaticamente como fim imediato. Também encontramos guerras e conflitos, Mateus 24:6-7, nação contra nação, Mateus 24:7, conflitos nos últimos tempos, Apocalipse 6:4, concentração de poder militar, Apocalipse 9. Comparação. Correspondência temática. Muito forte, mas existe uma ressalva fundamental. Jesus não disse, open quote, quando houver guerras, significa que o fim chegou. Close quote. Ele disse justamente, open quote, ainda não é o fim. Mateus 24:6, close quote. Portanto, guerra não é um relógio escatológico que podemos usar para marcar uma data. Número 2. Oriente Médio e Israel. Esse talvez seja o ponto mais sensível. A capa trata explicitamente do Oriente Médio pós-Gaza. Israel aparece inserido no grande contexto geopolítico de 2026. Bíblias. Israel ocupa papel importante em diversas profecias. Daniel 9, Zacarias 12:14, Ezequiel 36:39, Mateus 4, Romanos 11. Apocalipse Zacarias 12:3, por exemplo, apresenta Jerusalém como elemento central das nações. E Jesus, no discurso escatológico, menciona Jerusalém e Judeia em Mateus 24. Mas cuidado! É extremamente comum alguém olhar para uma guerra envolvendo Israel e imediatamente afirmar, open quote, isso é o cumprimento de Ezequiel 38. Close quote. Isso é teologicamente muito mais complexo. Existem diferentes interpretações cristãs de Ezequiel 38 e 39, Daniel e Apocalipse. Portanto, Israel no centro da geopolítica, prova automática de cumprimento de uma profecia específica. Mas existe uma coincidência extraordinariamente interessante. Open quote. A Bíblia coloca Jerusalém e Israel no centro de conflitos internacionais futuros, e o mundo moderno continua colocando Israel no centro da geopolítica. Close quote. Isso merece atenção. Número 3. Nação contra nação. Mateus 24:7 diz, open quote, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Close quote. Na capa encontramos ESA, China, Rússia, Europa, Oriente Médio e toda uma simbologia de competição geopolítica. A questão interessante. A Bíblia não descreve apenas guerras. Ela descreve uma reorganização de poderes. Daniel apresenta sucessivas estruturas imperiais. Apocalipse apresenta uma configuração final de poder político e econômico extraordinariamente concentrada. Isso cria um paralelo interessante com o mundo contemporâneo. Poder militar, mais poder econômico, mais tecnologia, alianças internacionais. Mas, novamente, correspondência temática, não identificação profética. Não podemos dizer open quote, China é determinado animal de Daniel, close quote, ou open quote, eu é determinada besta do Apocalipse, close quote. A Bíblia não fornece essa identificação. Número 4. IA e a imagem da besta. Aqui entramos em um território fascinante, mas precisamos ser extremamente cuidadosos. A capa apresenta robô cérebro, tecnologia satélites, comunicação. Apocalipse 13 apresenta uma autoridade política, controle econômico, uma imagem da besta, capacidade de comunicação, adoração, restrição econômica para quem não aceita determinado sistema, especialmente Apocalipse 13, 15 e 17. A pergunta moderna é, seria possível a tecnologia tornar viável algo que antigamente seria logisticamente impossível? Sim. Hoje é tecnicamente concebível imaginar identificação digital, inteligência artificial, reconhecimento biométrico, pagamentos digitais, monitoramento global, algoritmos de classificação, sistemas automatizados. Isso torna o cenário descrito em Apocalipse tecnologicamente mais imaginável do que era há séculos. Mas isso não significa, open quote, IA é a besta, close quote. Open quote, ChatGPT é a marca da besta, close quote. Nem open quote, chip igual a 66666, close quote. Essas afirmações extrapolam o texto. O ponto bíblico de Apocalipse 13 é muito mais profundo. Adoração, lealdade e poder controle econômico. A tecnologia pode ser um instrumento. Ela não é necessariamente o objeto da profecia. Número 5. O símbolo do dinheiro. Na capa existe um enorme símbolo de dólar.
Apocalipse 13, 16 e 17 apresenta uma sociedade em que existe restrição econômica associada à lealdade à besta. Open quote. Ninguém poderia comprar ou vender. Close quote. Isso é extraordinariamente interessante em um mundo caminhando para pagamentos digitais, moedas digitais, identidade digital, sistemas financeiros integrados, inteligência artificial, rastreabilidade de transações. Mas existe uma diferença fundamental. Apocalipse não diz, open quote, o dinheiro digital será a marca da besta. Close quote. A questão central é quem possui a autoridade sobre o sistema e qual é a relação entre poder econômico e adoração. 6666 e tecnologia. Aqui é preciso corrigir uma interpretação muito popular. Apocalipse 3, 18 apresenta, open quote, o número da besta 666. Close quote. Historicamente, existem interpretações que relacionam 666 à gematria, isto é, valores numéricos associados às letras de um nome. Uma interpretação acadêmica muito conhecida associa o número a Nero César, embora isso não esgote as interpretações cristãs do texto. Portanto, 666 não significa originalmente tecnologia. A associação moderna com código de barras, chip, cartão, IA, QR Code é posterior ao texto bíblico. Número 7. O controle da mente. Aqui a capa fica particularmente interessante. Mas a Bíblia também fala de algo que podemos chamar de batalha da mente. Romanos 12, 2, open quote, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Close quote. 2 Coríntios 10, 5 fala em levar, open quote, cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Close quote. E Apocalipse apresenta uma humanidade sendo seduzida por propaganda, poder, sinais e adoração. O paralelo não é IA igual a profecia. O paralelo é, open quote, quem controla aquilo em que as pessoas acreditam possui enorme poder sobre aquilo que elas fazem. Close quote. Isso é muito atual. Number 8. A Bíblia e uma sociedade tecnologicamente sofisticada. Existe algo fascinante em Apocalipse. João descreve eventos usando a linguagem e os recursos perceptivos disponíveis a ele. Por isso, devemos ter cuidado ao tentar transformar cada imagem em tecnologia moderna. Por exemplo, Apocalipse 13:15 fala de uma imagem que recebe capacidade de falar. Um leitor do primeiro século poderia imaginar uma estátua-imagem com voz. Um leitor do século XXI imediatamente pensa IA mais robótica, deepfake e avatar digital. É uma associação intelectualmente interessante, mas devemos manter a distinção. Texto bíblico, interpretação tecnológica moderna. Number 9. A economia mundial. Aqui encontramos uma conexão muito forte. A Bíblia fala sobre riqueza, comércio, concentração econômica e queda de sistemas comerciais. Apocalipse 18 apresenta a Babilônia como um gigantesco centro comercial. O capítulo fala de comerciantes, reis, mercadorias, ouro, prata, especiarias, navios, riquezas. E existe uma frase muito interessante. Open quote. Os mercadores destas coisas. Close quote. Apocalipse 18. A capa da Economist mostra comércio, dinheiro, indústria, globalização. A correspondência temática é impressionante. Mas, novamente, não podemos afirmar que Babilônia é igual a Nova York, Babilônia é igual a Ezoá ou Babilônia é igual ao sistema financeiro atual com certeza bíblica. Existem diferentes interpretações escatológicas. A queda de Babilônia. Apocalipse 18 descreve uma economia global extremamente sofisticada que sofre uma queda repentina. E há um detalhe muito interessante. Os navios aparecem no capítulo. Isso torna Apocalipse 18 particularmente relevante para uma conversa sobre globalização, mais comércios, dependência econômica. A capa mostra justamente um mundo economicamente interconectado. Então temos The Economist. Interdependência econômica gera vulnerabilidade. Apocalipse 18. Um sistema comercial gigantesco pode entrar em colapso. Não significa que a Economist esteja ilustrando Apocalipse. Significa que existe uma convergência temática surpreendente. Number 11. A marca da besta e a economia. Esse talvez seja o ponto que mais chama a atenção quando colocamos as duas imagens conceitualmente lado a lado. Capa, dinheiro, tecnologia, controle sistema global. Apocalipse 13, autoridade, poder, imagem, compra-venda, marca, número. A conexão é poder político, tecnologia mais economia. Mas a Bíblia acrescenta uma quarta dimensão, adoracão. E essa quarta dimensão é essencial. Sem ela, estamos simplesmente falando de uma sociedade tecnologicamente controlada. Número 12. A Grande Tribulação. Mateus 24 apresenta guerras, perseguição, falsos profetas, apostasia, tribulação,
sinais celestes, manifestação do Filho do Homem. A capa apresenta apenas parte disso. Ela mostra principalmente guerra, mais economia, mais tecnologia, política. Não mostra claramente arrependimento, mais evangelhos, perseguição religiosa, volta de Cristo. Isso é significativo. A capa é essencialmente geopolítica. A Bíblia é essencialmente teológica. A apostasia. Aqui existe uma conexão que frequentemente é esquecida. 2 Tessalonicenses 2 fala sobre, open quote, a apostasia, close quote, antes da manifestação do homem da iniquidade. Jesus também pergunta, open quote, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Close quote. Lucas 18:8. Isso nos leva a uma dimensão que não aparece explicitamente na capa. A crise não será apenas política. Será também moral, mais espiritual, mas religiosa. E essa talvez seja uma das maiores diferenças entre a visão da Economist e a visão bíblica. No 14. O Anticristo, Daniel 7:2, Tessalonicenses 2 e Apocalipse apresentam diferentes elementos que a tradição cristã associa ao poder final do Anticristo. A capa possui figuras de autoridade, armas, dinheiro, controle, tecnologia. É tentador juntar tudo e dizer, open quote, aqui está o Anticristo, close quote, mas isso seria especulação. A Bíblia fornece características, não uma fotografia contemporânea. 15. O grande ponto de convergência, poder concentrado. Aqui acredito que temos a comparação mais profunda. A capa pergunta, open quote, quem controlará o mundo? Close quote. A Bíblia também apresenta uma questão semelhante. Open quote, quem receberá a autoridade sobre povos, línguas, nações e economias? Close quote. Daniel 7 apresenta poderes que dominam povos. Apocalipse apresenta uma estrutura de poder global. Portanto, The Economist, geopolítica, concentração de poder. Bíblia escatologia, concentração de poder político, econômico e espiritual. Existe uma correspondência conceitual muito forte. Number 16. E então chegamos a Mateus 24. Jesus dá uma sequência que vale muito a pena observar. 1. Falsos cristos. 2. Guerras. 3. Fomes. 4. Terremotos. 5. Perseguição. 6. Apostasia. 7. Falsos profetas. 8. Multiplicação da iniquidade. 9. O amor de muitos esfriará. 10. O evangelho será pregado. 11. Tribulação. 12. Sinais cósmicos. 13. Vinda do Filho do Homem. E observe algo extraordinário. Jesus não termina com a guerra. Ele termina com a volta de Cristo. 17. Essa é a grande diferença entre a capa e a Bíblia. A capa da Economist termina visualmente com um mundo caótico. A Bíblia termina com um mundo restaurado. Apocalipse 21 apresenta novo céu, nova terra, nova Jerusalém, fim da morte, fim do sofrimento, Deus habitando com seu povo. Portanto, se fizermos uma leitura cristã da capa, não devemos terminar em medo. A narrativa bíblica não termina na besta, não termina no 666, não termina na guerra, não termina na IA, não termina na crise econômica, termina em Cristo. Número 18. Minha síntese profética. Se eu colocasse a capa e a escatologia bíblica lado a lado, ficaria assim. Tema da capa, Bíblia, grau de relação, guerras, Mateus 24, Apocalipse 6, forte, Israel, Oriente Médio, Daniel, Zacarias, Mateus 24, Romanos 11, forte. Poder global, Daniel 7, Apocalipse 13, forte, economia mundial, Apocalipse 13, 18, forte tecnologia. Não há profecia específica sobre IA, controle econômico, Apocalipse 13, 16, 17. Muito forte, a IA, a robótica, não especificado, especulação. 6:6, Apocalipse 3, 18, texto explícito pandemia, não é uma previsão específica da Bíblia, fraca. Crise climática, não há correspondência direta, fraca. Perseguição, Mateus 24, Apocalipse apostasia, forte. Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 2, forte. Volta de Cristo, Mateus 19, central. E existe uma conclusão que considero particularmente importante. A tentação de uma geração com a nó é olhar para IA, mais dinheiro digital, mais guerras, mais Israel, vigilância, globalização. E com open quote, agora descobrimos exatamente como será o Apocalipse. Close quote. Não. A Bíblia não nos dá autorização para montar um calendário de eventos a partir das manchetes. Jesus inclusive diz, open quote, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13, close quote. O objetivo da profecia não é satisfazer nossa curiosidade sobre quando, é preparar nossa fidelidade diante do que tipo de pessoas devemos ser. E aqui eu faria uma conexão especialmente poderosa com liderança.
A capa da Economist poderia ser resumida em Mundo em Transformação, enquanto a mensagem escatológica de Jesus poderia ser resumida em Igreja em Vigilância. E Paulo acrescenta algo ainda mais prático. Open quote. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Close quote. Perceba a sequência. Mundo em transformação, mente renovada, discernimento, fidelidade, liderança. Isso produz uma pergunta muito mais importante que open quote. A capa da Economist previu o apocalipse? Close quote. A pergunta seria: se o mundo está caminhando para um ambiente de maior complexidade, controle, polarização e instabilidade, como a igreja deve preparar pessoas para liderar sem perder sua identidade? Essa pergunta abre uma discussão extraordinariamente rica sobre Daniel, José do Egito, Neemias, Esther, os filhos de Issacar, Mateus 24 e Apocalipse, e inclusive sobre como um líder cristão pode atuar no mundo de IA, negócios e política sem ser absorvido pelo sistema. Essa, na minha visão, é a ponte mais interessante entre The World Ahead 2026 e uma visão cristã do futuro.